Olá, fundações especiais. Apesar do padrão em obra ser sapatas de seção constante ou piramidal, blocos de estacas ou tubulão, existem alguns outros tipos de fundações que são interessantes em casos específicos, ok? São algumas fundações que têm alguns problemas, algumas de dimensionamento, algumas de execução, mas que podem ser eficientes em alguns casos. A primeira delas é a fundação em casca. Eu desenhei ela aqui, ó, tá? Que vai você vai dizer, tá, mas essa fundação em casca é essa aqui. Não, por quê? Porque quando olha por baixo, ela é assim, ó, é uma fundação como se fosse oca, ok? Onde a gente faz apenas, digamos, enche de terra por baixo dela, ok? E faz uma casca de concreto armada simplesmente, uma casca aí com 10, 15 centímetros de espessura, ok? E uma viga de borda, tá? Qual é a vantagem desse tipo de fundação? Esse tipo de fundação, primeira coisa, tá? Eu desenhei ele reto aqui e ele pode ser executado reto, ok? Ele vai atingir uma resistência perfeita quando ele tem o formato exato do inverso do momento trator, mas ainda assim, reto, ele vai ter uma eficiência bem interessante. Ok? Que daí tem aquela regra, né? Você pega uma peça que está reta e deforma ela no formato do momento trator, ela vai eliminar o momento trator, tá? Que nem um varal, por exemplo. Você joga uma roupa, ele faz um formato do momento trator e, consequentemente, o varal em si não suporta o momento trator. Então, a mesma coisa vale. Mas, mesmo em casca reta, ainda assim a gente tem uma situação interessante, tá? O que eu quero olhar aqui, principalmente, são os gastos e a complicação desse tipo de obra, ok? Bom, a questão que eu tenho aqui é o seguinte: uma fundação, digamos, pensei 2 metros por 2 metros com uma altura de 60 centímetros, ok? Uma fundação, digamos, seção constante no sapato, a gente estaria falando com um arranque 2,5 metros, tá? Um arranque genérico, não é questão da altura exata, tá? Mas 2,5 metros cúbicos. Se eu fizer ela piramidal, eu consigo ir para 1,5 metro cúbico, ou seja, eu consigo economizar 1 metro cúbico, o que já é interessante. Agora, se eu fizer ela, nesse caso aqui, eu fiz ela em casca com 15 centímetros, mais uma viga de borda, nesse caso aqui, está com 1,4, então ela é mais econômica do que uma sapata piramidal. Ela é um pouco mais complicada de executar, mas além de ser mais econômica, como ela tem uma altura total, nesse caso, maior, e ela pode ter uma altura maior sem custos consideráveis, a taxa de aço total dela é menor, tá? Por que esse tipo de sapato é eficiente? Basicamente, porque ele vai usar um segredo que todo mundo, exceto quem projeta concreto armado, sabe. Que é o quê? Que peças retas, peças planas, não tem resistência, mas dobras dão resistência numa peça. Porque numa dobra, uma placa trava outra placa. Ok? Então o que acontece é que, mesmo sendo uma placa reta aqui nesse caso, se eu for pensar, essa placa aqui, ó, essa região da placa aqui, qualquer momento trator travado por essa placa, por essa placa, por essa placa, por essa placa e por essa placa. Então ela tem um vão médio menor, e ela vai ter momentos tratores muito menores, tá? Então o que mais vai acontecer aqui também é, se eu for cortar a seção aqui, ó, quando for olhar a seção cortada na estrutura, então eu vou cortar aqui as 3 sapatas aqui, ó, o que vai acontecer é o seguinte, ó, a seção que eu vou ter na primeira, a seção de dimensionamento é essa aqui, ó, onde eu vou ter basicamente a região aqui embaixo tracionada, a parte de cima comprimida, ok? Na segunda a mesma coisa, as duas são iguais, tá? A questão é, essa aqui, ó, na parte de cima, ela não vai ter uma região comprimida tão grande, mas na maioria dos casos não vai ser crítico isso aqui, até porque ela já é dimensionada baseado nisso, ok? Então é tirado só a parte de concreto não essencial para essa compressão, ok? Já nesse caso aqui, a gente vai ter uma região pequena na parte tracionada, o que não é problema, é só socar aço ali, porque é o aço que vai resistir às cargas, e na parte comprimida a gente tem uma região considerável. Então a seção ideal, o que você quer no concreto armado? Você quer o concreto resistindo compressão e o aço resistindo tração, e você quer eles bem afastados, e é isso que a gente tem aqui. Onde tem bastante concreto na compressão, pode ser colocado bastante aço na base dessa viga e, consequentemente, essa seção resistente acaba sendo muito mais resistente do que uma seção retangular, ok? Então é por isso que não consegue economizar aço, beleza? E aqui nessa região da placa aqui, ó, a taxa de aço vai ser mínima, então a gente consegue concentrar todo o aço nessa região aqui. Então a questão básica que a gente vai ter é quando a gente compara essa fundação aqui com uma fundação
comum, a gente está falando de economia em torno de 30% a 40%, só que varia muito dependendo do tamanho da fundação, 30% a 40% no material, tá? Quando você vai pensar na mão de obra, ok, vai aumentar a mão de obra, vai aumentar a complicação da obra, vai ter que ter controle técnico melhor, controle de qualidade melhor, vai ter que ter um concreto especial e tudo mais, mas é uma possibilidade, ok? Isso estou falando de uma sapata de 2x2, dá uma diferença de 10% no custo do concreto aqui comparado a uma piramidal. Mas e se fosse uma de 3x3, por exemplo? Mesma coisa aqui, ó. Sapata piramidal, 90 de altura agora. Se ela for seção constante, 8,2 metros cúbicos. Piramidal, 4,2. Então, 4,3, tá? Então matou quase metade do concreto. E quando eu faço ela em casca, vai de 4,3 para 2,63. Então, agora que é uma sapata maior, a gente consegue economizar muito mais. Por que economizar muito mais? Porque aí a espessura média vai ser muito grande e aqui a gente consegue afinar a espessura média. Ok? Quando a gente vai fazer o corte da estrutura novamente, vem aqui, faço o corte, vamos dar uma olhada no corte da estrutura, o que a gente vai ver é novamente a mesma coisa. A gente tem na sapata normal uma região muito grande de concreto na área tracionada, que é necessário estruturalmente, mas que não dá uma resistência adequada. Já aqui, a gente tem o que? A gente tem uma pequena região tracionada, eu tirei toda a região tracionada e mantenho apenas a região crítica, né, que é essa região aqui da viga, que eu vou reforçar consideravelmente para compensar não ter tanta seção, ok? Essa que é a questão. Quanto em obras com sapatas maiores, isso tende a ser eficiente, beleza? Então, se existe uma obra com sapatas robustas, esse sistema aqui pode ser uma maneira de economizar concreto. Entendido? Então, esse é um tipo de fundação especial para casos onde eu tenho um solo adequado para fazer sapata e são sapatas de grande porte, ok? Então, nesse caso aqui, é uma fundação interessante desde que tenha controle adequado na obra, tá? Se não tiver controle adequado, complica fazer uma sapata dessas, porque ela tem que ser feita essa casca, tem que ser cuidado, a compactação e tudo mais, tem que ser colocado no solo adequado aqui, tem que ser bem controlado isso aqui para não dar problema, tá? Mas é uma possibilidade. Agora, um outro tipo de fundação interessante, que é utilizado poucas vezes, mas é muito citado, pouca gente entende como funciona, mas acho que é mágica, é a estapata, ou a estaca sapata, ou a estaca T, ou qualquer outra coisa desse nome. Mas é basicamente o quê? A combinação de sapata com estaca, que na verdade é a utilização do bloco que está em cima das estacas como parte portante da fundação, ok? Daí se vai chamar de bloco, vai chamar de sapata, eu chamo de bloco porque tem estaca embaixo, tá? Daí entra aquela questão que o princípio da sabedoria, né, o início da sabedoria é chamar as coisas pelo nome que elas têm, tá? E sapata não tem coisa embaixo, não tem estaca embaixo, então eu chamo de bloco. Mas a questão que a gente tem aqui é o seguinte: como que funciona essa combinação dessa coisa que fica aqui em cima, que eu chamo de bloco, muitos chamam de sapata, e as estacas que tem embaixo, tá? E quando que isso vai ser efetivo? Muitos pensam, eu tenho solo podre e vou fazer estapata. Não é isso que funciona, não é assim, tá? Não é isso aí, tá? A questão é a combinação da resistência superficial com a resistência do elemento de fundação profundo só vai ser interessante quando eu tenho uma questão considerável de ambos e por algum motivo eu não posso usar só um. Quando que isso acontece? A primeira questão é, fundação superficial, quando eu tenho um solo de resistência adequada, tende a ser geralmente mais econômica, ok? Essa é a primeira questão. Então, a questão é, então eu vou usar a fundação superficial, só que você tem que ter uma resistência adequada. E aqui entra a questão, esse tipo de fundação, ele é eficiente quando você já pode fazer uma fundação superficial, ok? Já existe essa possibilidade de fazer uma fundação superficial, mas fazer a fundação superficial não vai ser suficiente por algum motivo específico. Por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer um prédio mais alto, ok? Um prédio alto, onde você pensou inicialmente num radier, ok? Que tecnicamente o radier é só uma sapata com um monte de pilar em cima, ok? Ou um monte de alvenaria, mas muitas cargas em cima dela, ok? Só que você dimensionou o radier e ele não tem capacidade de carga adequada, ok? Mas ele tem uma certa capacidade que já suporta, digamos, 60% da carga, 70% da carga, e aí você coloca estacas adicionais para auxiliar e aumentar o coeficiente de segurança. É para esse caso que a gente trabalha com a combinação de fundação rasa e fundação profunda, beleza? Onde a gente já tem uma certa capacidade de carga, a gente precisa complementar essa capacidade de carga. Então a gente tem já
uma fundação ali, onde eu preciso resistir, sei lá, 100 toneladas, já estou resistindo 60 ou 70 com a sapata do tamanho que eu preciso, ou com o formato que eu preciso e tudo mais, e eu coloco algumas estacas adicionais ali para me auxiliar na carga. É essa a função de usar a fundação superficial e a profunda ao mesmo tempo. É quando a gente já tem uma fundação superficial adequada e a gente precisa complementar ela, ok? Agora, tem alguma outra questão que a gente tem que lembrar nisso? Sim, uma coisa que a gente tem é que quando comparado, mesmo sem solo embaixo, tá? Quando a gente compara só uma estaca com uma estaca com bloco em cima, ou um bloco de estacas, tá? Com 4 estacas com bloco em cima. O que vai acontecer é que o bloco vai dar um aumento de resistência só por engastar as estacas, porque ele garante que aquele ponto, aquela parte da estaca não vai ter um princípio de flambagem. Então ele vai ajudar a garantir que a estaca fique reta e, consequentemente, apenas existir um bloco já dá um pequeno ganho de resistência no caso de um bloco de várias estacas. O mesmo vale com viga de equilíbrio. Okay? Ela trava melhor a estaca e ela garante que a estaca não vai tender a ter um princípio de flambagem, ou seja, ela gera um engaste naquela região da estaca. Okay? Então isso realmente acontece e acaba dando uma resistência maior na estaca. Mas a outra questão é, se você vai fazer essa combinação entre a fundação rasa e a fundação profunda, a questão é, se você colocar estacas próximas, você elimina esse efeito. Okay? Para esse efeito funcionar adequadamente, o que acontece geralmente é que é colocado algumas estacas, ok, com espaçamento maior, 4, 5, 6 diâmetros ou mais, ok, e essas fundações só complementam, mas dão espaço ainda para regiões onde não tem estaca absorver a fundação superficial, já enviar parte das cargas para o solo, ok? E a outra questão é, que tipo de estaca você tem, tá? Porque vou fazer colocar uma estaca embaixo do sapato. Não é assim que funciona, tá? Dependendo do tipo de estaca que você tem, o método executivo vai ser diferente. Por quê? Bom, porque se você tem uma estaca que está apoiada já direto sobre a rocha, o recalque dela vai ser mínimo. Ou se você tem uma estaca em um solo muito argiloso que tem um atrito muito bom, o recalque dela vai ser mínimo. Então você tem que deixar que a sapata comece a funcionar realmente, porque a estaca em si não vai tender a recalcar. O que vai acontecer é que o mecanismo de falha na sapata ela começa a recalcar, ok? Depois de um tempo ela vai plastificar o solo e passar da resistência última do solo e ela vai arrebentar o solo embaixo dela, ok? Isso acaba acontecendo, mas isso aí realmente só se for muito bem ensinado, né? Realmente ela vai dar muitas patologias antes que vão enfraquecer ela antes de acontecer isso, tá? Agora, a questão é que ela vai tendo recalque. Já uma estaca com um atrito muito bom, não é isso que acontece. Ela geralmente adere muito mais no solo e o recalque dela vai ser menor. Ok? Então, imagina que você tem uma sapata que vai recalcar 4 centímetros. E você tem uma estaca que vai recalcar 1 centímetro. O ideal é que a sapata comece a funcionar naturalmente e depois a estaca resista. Por quê? Porque se colocar a estaca direto, o que vai acontecer é a estaca vai ser solicitada até o limite, vai falhar, ok? Ela pode falhar, pode perder o atrito lateral e aí depois a sua sapata funciona. Então, se você está falando de uma estaca que está funcionando basicamente para atrito lateral, é isso que acontece. Quando é uma estaca na rocha, não é o mesmo princípio. Agora, a estaca na rocha, ela não vai ter o risco, o principal efeito dela, a principal resistência dela é na ponta. Se ela perder um pouco do atrito lateral, não vai ser tão crítico, ok? Então, dependendo do caso, se for uma estaca de atrito lateral, vai precisar de uma camada comprimível inicial embaixo da sua sapata, e essa camada não pode ser solicitado inicialmente, ok? Então é um caso especial, é um caso que exige estudos bem consideráveis, é um caso que eu só recomendaria quando é feita realmente uma prova de carga e tem uma garantia certinha de como que isso aí vai funcionar, porque é um funcionamento meio complexo, ok? É um funcionamento que, dependendo da execução, pode dar resultados bem diferentes. Então não é um tipo de fundação tão recomendável. Ela até é usada em alguns casos onde realmente a sapata tem uma oscilação muito grande e é preciso reduzir ela, mas novamente, isso aqui é um tipo de fundação para reduzir tamanho de sapata, tá? Isso aqui não é um tipo de fundação para salvar terreno de SPT2. Isso aqui não é um tipo de fundação para qualquer tipo de obra, uma fundação que serve para tudo. Não, isso aqui é um tipo de fundação específico que tem que ser bem analisado como vai ser executado e que vai funcionar quando a gente já tem um SPT adequado, mas a sapata já está com dimensões muito grandes e reduzir um pouco as dimensões é o nosso objetivo do dimensionamento final, beleza? Então, por enquanto, é isso. Até a próxima.